Pessoal, vamos ter uma conversa séria. Com guerra atômica, Terceira Guerra Mundial, extinção em massa, aquecimento global e tudo isso que está acontecendo, a gente tem que refletir um pouco sobre o viver, né? Então vamos falar um pouco sobre a busca, principalmente do ponto de vista oriental, focando que muita coisa não é um conceito 100% fechado e correto. Muita coisa não passa de consolo, principalmente para os buscadores que estão numa fase de transição, né? Porque as pessoas que não são buscadoras, elas aceitam bem as dificuldades da vida, os sofrimentos e dores do viver. E o buscador, ele começa a questionar tudo isso, os porquês, ele é mais sensível aos sofrimentos e às dores. Então, a maioria dos caminhos espirituais não passam de um consolo, porque o que ele vai dar para você? Ele vai dar só mais conceitos e um novo tipo de visão, um novo tipo de condicionamento. Alguns insights que vão realmente transformar você, se comparado com o padrão das pessoas que não buscam. Mas se você for pensar profundamente, o que eu quero colocar aqui é que essa busca por paz num corpo humano, onde você precisa batalhar para sobreviver, onde você come outros seres para sobreviver, onde há uma competição constante, essa paz do realizado, mesmo ela é relativa, porque não há absoluta paz vivendo num corpo humano que precisa comer outros corpos para sobreviver, ou plantas, ou seja o que for. E especificamente eu vou falar sobre esse conceito de dor, né? Dor é uma coisa natural que os bichos têm e que os realizados têm. E a dor pode ser psicológica, emocional e física. E ela tem uma característica que ela vem e passa rapidamente. E existe o sofrimento psicológico, que é o remoer da dor, ou ansiedade, ou ambição, ou tudo que se chama de ego, né? Esse é o foco da realização espiritual. Mas a dor do viver continua. O realizado, se sem querer bater com o martelo no dedo, vai sentir dor. Se alguém for agressivo com ele vai sentir um pouco de dor psicológica, porque ninguém gosta de ser agredido. Se for uma violência física, ele vai ter uma dor psicológica e uma dor física. E então, se você estiver num ambiente ruim, um ambiente de guerra, ou você faz parte da maioria da população que é oprimida em vários tipos de países subdesenvolvidos, com vários tipos de opressão, ou você é negra, ou você é mulher, pobre, a realização não vai fazer muita diferença para a sua qualidade de vida, não. Porque se você está numa vida estável, com dinheiro, você é uma classe média, com segurança, num país estável, sem guerra, aí pode-se dizer que você tem 80% de sofrimento psicológico, que é o remoer inútil, porque você tem tempo. E 20% de dores, realmente, que às vezes tem uma ou outra coisa chata, uma dor de barriga, ou alguma agressão de algum tipo, de algum familiar ou chefia, mas é a minoria. Então, a iluminação vai te liberar
de 80% do sofrimento, que é o remoer psicológico sem sentido. Agora, se você é a grande maioria da população pobre, oprimida, ou então se você estiver numa guerra que nem na Ucrânia, várias bombas caindo, você não sabe se você vai estar vivo ou não, o sofrimento psicológico vai ser 20%, não dá tempo de você ficar pensando não, você precisa sobreviver. Às vezes um pouquinho antes de dormir só. E o sofrimento, a dor mesmo, a dor biológica, emocional e física, ela vai ser 80%. Então a grande maioria da população, ela vive em constante dor o tempo inteiro. É o estresse, como se você estressasse um animal com falta de comida, na seca, ele vai enfraquecendo, ficando doente e morrendo. Ele não remói, ai meu, porque Deus me colocou nessa situação, ele não tem o sofrimento psicológico. Mas a dor continua. Então, para grande parte da população mundial, acabar com o sofrimento psicológico não serve para porra nenhuma. Porque, na verdade, eles têm dor. Dor da vida, da existência mesmo. Dor de passar fome, dor de ser agredido todo dia. Não dá tempo de remoer muito, não. Ou seja, a iluminação só faz diferença na qualidade de vida para pessoas com uma vida estável. Então, o fim do sofrimento, na verdade, que o Buda prega, seria esse sofrimento psicológico, mas para a grande maioria das pessoas, isso aí não serve para nada, porque se você acaba com 20% do sofrimento psicológico, e continua com 80% da dor mesmo, da dureza do viver em condições extremas. Não adianta de nada. Muito pouco. Então a garantia mesmo para você viver uma vida sem sofrimento é não nascer. A partir do momento que você tem um corpo físico que precisa se alimentar de outros corpos, que fica doente, envelhece, precisa lutar para viver, você está na roda, filho. Iluminado ou não, você está na roda. Iluminado vai ter dor, dor e dor. Então é muito relativo, é tipo uma cenoura, especificamente para buscadores que estão numa transição, né? Numa mudança de visão. Para essas poucas pessoas é interessante, mas se você vê mesmo, olhar para a vida, se você quer o fim total do sofrimento, só vai resolver mesmo, em dor, né? O Mahasamadhi, a morte. A melhor coisa para viver feliz é não nascer. Não precisar ter um corpo. Ficar dissolvido no incorpóreo. A partir do momento que você nasceu, você pode se iluminar, mas a dor ainda vem. Buda morreu com dor, Ramana morreu com dor, Nisargadatta morreu com dor. E o sofrimento psicológico, tudo bem. Você consegue dar um jeito, mas dependendo das suas condições de vida, ele é o que menos conta. Então há uma pegadinha aí. É uma pegadinha específica para uma pessoa com uma vida estável e que começou a se questionar a vida. Então é para muito poucas pessoas. O cara precisa ter uma vida estável e ser um buscador. É um método para fazer uma passagem. Então o foco são muito poucas pessoas e o conceito de fim de sofrimento é relativo. Porque esse sofrimento psicológico, para uma grande maioria das pessoas, não é o problema. O problema é a dor do viver, e isso nenhuma iluminação resolve. Só o Mahasamadhi. E para as mulheres que querem ter filhos, pense nisso. Seja caridosa e evite colocar mais uma pessoa no mundo. Ainda mais nas circunstâncias que nós temos no momento. Não é o momento de ter filhos, não faça uma maldade dessa. Namastê.